bastante tempo, a água sempre foi um fator importante, né, na construção das cidades. Nós todos precisamos de água, todos. A nossa vida depende da água, mas com o desenvolvimento urbano, em muitas situações, os rios, que sempre foram importantes para as cidades, foram aos poucos deixados de lado, muitas vezes desapareceram completamente da cidade, muitos estão extremamente poluídos, e isso faz com que os rios hoje sejam um dos ecossistemas mais preocupantes em termos globais. Nós construímos cidades, precisamos da água, mas ao mesmo tempo nós somos os seres humanos, né, somos os maiores poluidores desses rios, seja por detritos industriais, seja por detritos orgânicos, que é o que acontece em várias cidades. Por isso surgiu a ideia do RUN, que é rios urbanos naturalizados. Nós já partimos dessa ideia de que os rios podem ser naturalizados dentro do sistema urbano, que é extremamente artificial, extremamente impactado pela nossa presença, a presença dos seres humanos. E surgiu então a ideia desse projeto, e nós conseguimos um financiamento através do programa CITED, que é um programa que financia redes latino-americanas, ibero-americanas, melhor dizendo, que nos permitiu entrarmos em contato com vários parceiros na América Latina e com isso fortalecer essa ideia de uma rede para melhor entendermos quais são as situações dos rios e o que acontece na sua regeneração. Esse é um fator bastante importante, porque nós, quase todos os parceiros têm experiência já na regeneração dos rios, e para nós foi um fator importante a presença ou o uso da cocriação nos processos. Nós não estamos somente regenerando os rios, mas nós queremos fazê-los junto com a população ribeirinha, aquela população que depende, que vive próximo aos rios. E nós, no urbanismo, já temos várias experiências com cocriação, com o envolvimento da população, tanto na detectação de problemas, como na cocriação de soluções. Nós temos aqui 15 parceiros, divididos em 8 países ibero-americanos, vem desde Espanha, Portugal, Brasil, Argentina, Colômbia. E cada parceiro tem uma especialidade. Talvez mais relevantes, eu não posso dizer mais relevantes, mas talvez mais, para nós, bastante interessantes, foi o caso, por exemplo, da Colômbia. Na cidade de Popayán, os nossos colegas, eles vêm da área de tecnologia, da comunicação, e eles estão desenvolvendo um sistema de detectação de inundações bastante antecipado. Isso exige o uso de tecnologia e não é feito na cidade propriamente, mas bastante na montante do rio, fora da cidade. Só que eles começaram a perceber que todo esse equipamento, que é extremamente sensível, se não houver um constante cuidado, se não houver pessoas que monitorizem esses equipamentos, eles são perdidos ou as informações são perdidas. Então os parceiros começaram a instruir a população local e depois começaram a descobrir que a população local tem usa outros sentidos para detectar possíveis inundações. Por exemplo, o rio muda de cheiro, a água muda de cheiro, o ruído do rio muda conforme a quantidade de água, conforme a vazão da água. Isso eles começaram os nossos colegas na Colômbia começaram a fazer essa combinação, essa convergência entre o fator local, o conhecimento local e alta tecnologia. Eu acredito que isso, para nós, foi bastante interessante, porque ele liga dois fatores importantes, a tecnologia e o uso do conhecimento local, o uso do conhecimento endógeno local nessa área. Essa é uma intenção. Nós, como eu disse, nós trabalhamos em áreas urbanas, que é o habitat dos seres humanos,
os rios não são somente uma mídia ambiental, mas podem se transformar também em um equipamento urbano. Pode ser uma área de lazer, pode ser um sistema que ofereça melhores condições para a população. E é nisso que nós estamos trabalhando. É o nosso caso, por exemplo, o nosso caso que nós trouxemos ao RUN de Portugal. Nós estamos da Lusófona, nós temos 2 parceiros portugueses, nós temos a Lusófona e o LINEC. Na Lusófona nós estamos trabalhando com a Ribeira das Jardas, no Cacém. Lá, essa ribeira foi recuperada, mas a população ainda não reconhece exatamente o valor desse rio como um fator de bem-estar, como um fator de recreação. E nisso nós estamos trabalhando. E talvez um aspecto bastante interessante, no nosso caso, nós conseguimos converger nessa ribeira 2 projetos interessantes, o RUN e um projeto que nós ganhamos na Lusófona de iniciação à investigação, que é um projeto CIDS, que trata de como envolver as crianças na relação com os rios. E isso que nós vemos aqui, nós colocamos, além dos cartazes dos nossos projetos nos parceiros, colocamos os desenhos que as crianças fizeram numa experiência bastante interessante de cocriação. Perguntamos às crianças no jardim de infância, entre 3 e 5 anos, o que eles entendem por um rio, o que eles veem num rio. E vocês veem diferentes aspectos, quase todos eles usaram, por exemplo, a cor azul, quer dizer, a água, né? Reconhecem a água como um fator importante, mas depois há outros elementos como plantas, sereias, peixes. Isso trouxe também para nós uma visão bastante interessante de como as crianças percebem o rio. Aqui talvez um outro tema interessante é o resgate da memória em Lisboa sobre os rios. Na cidade de Lisboa, pela sua topografia, há muitos rios que desapareceram dentro da cidade e nossos colegas do LINEC estão tentando resgatar essa memória, principalmente através de nome de logradouros dentro da cidade que permaneceram. E essa convergência entre vários projetos trouxe para nós um projeto bastante interessante que eu considero, porque a inserção das crianças na percepção dos rios. E esse projeto foi organizado junto com nossos colegas de Minas Gerais, no Brasil, e visa percebermos um pouco mais o que as crianças percebem sobre os rios. E nós já tivemos 2 oficinas com crianças, fomos ao campo, fomos ao rio, mostramos às crianças o que é um rio e quais são essas características do urbanismo, né? Qual é o resultado desse uso do rio, e com elas nós mapeamos o que as crianças perceberam nas margens e quais são as ideias que elas teriam para melhorar o uso desse rio. Esse projeto é bastante interessante porque ele recebeu agora, em 2024, o prêmio de melhor prática pedagógica inovadora da Universidade de Lusófona, exatamente pela inserção aqui de estudantes do urbanismo com estudantes da educação básica e a cocriação com crianças de jardim de infância de 3 a 5 anos. Por isso nós decidimos, nesse projeto, no River Child, trabalhar com crianças, porque na realidade nós estamos hoje planeando a cidade que eles vão usar, a cidade que vai ser para eles. Só que eles são muito pouco ouvidos nesse processo, ou quase não são ouvidos. Eles não quer dizer, nós deixamos para ele uma cidade na qual eles não têm ainda o poder de tomar decisões, tá? Ou não são ouvidos nesse caso. O urbanismo trata exatamente disso, de tentar solucionar ou criar cidades mais sociais, mas também mais
mais sustentáveis, no sentido de não utilizarmos os recursos humanos, que são os recursos, ambientais, que são extremamente finitos. E uma das nossas características é que em todos os nossos projetos de investigação, nós envolvemos os nossos estudantes, tentamos envolver. E temos obtido sucesso nessa relação. E talvez interessante para nós foi, no caso dessa convergência de dois projetos, nós temos trabalhado com um grupo do IPILUSO, da educação, da formação de professores. Eu não sei exatamente agora, não me lembro o título do curso, mas é Educação Básica, exatamente. Esse curso de Educação Básica, essa convergência entre urbanismo e educação básica trouxe esse projeto do River Child, que também foi premiado em 2024 como atividade pedagógica inovadora. Isso. E nós ganhamos esse prêmio agora em 2024, exatamente pela convergência entre o trabalho de investigação. Nós somos os coordenadores dessa rede, quer dizer, nós somos responsáveis por toda a estrutura principal da rede, mas também localmente nós somos um parceiro, temos um caso de estudo, e nesse caso de estudo nós estamos envolvendo os nossos estudantes do urbanismo junto com estudantes da educação. Eu creio que aqui há um elo bastante importante, porque estamos também criando uma consciencialização a respeito do meio ambiente e das nossas ações dentro dele. A tecnologia hoje está presente em todas as nossas ações, em todos os nossos momentos. Nós usamos os telefones, os telemóveis o tempo inteiro, temos condições incríveis. O RUN tem uma característica, nós iniciamos a rede exatamente durante a pandemia. No primeiro ano não tivemos reuniões pessoais, físicas, todo o projeto foi todo digital. Isso impulsionou bastante o contato entre os parceiros. Mas, por outro lado, também localmente, nós temos, por exemplo, eu como comentei o caso da Colômbia, a inserção entre tecnologia e o conhecimento local. Um outro caso interessante, por exemplo, é o da Universidade de São Paulo, no Brasil, que também esse projeto ganhou um prêmio da Universidade de São Paulo como um projeto de maior impacto social em 2024. Lá os nossos colegas, junto com o pessoal da Lusófona, nós participamos também desse projeto. Está sendo desenvolvida uma tecnologia para entender como, através de fotografias, nós podemos verificar o crescimento da mata que acompanha rios. Isso tem importantes resultados a respeito da temperatura na cidade, a respeito da refrigeração da cidade, a respeito da umidade do ar na cidade. Isso os nossos colegas estão trabalhando a respeito desse mapeamento dessas informações. E aí, claro, entra a tecnologia, porque nós não podemos ir ao campo a cada metro, fazer esse levantamento, e isso, o uso de tecnologia nos está facilitando a criação dessa informação. Essa é sempre uma intenção, mas temos que sempre pensar que esses projetos de investigação têm um tempo de vida restrito. Infelizmente, o RUN acaba agora em 2024, por isso nós trouxemos a exposição para Lisboa como a cereja em cima do bolo. Mas, claro, nós temos intenções de passar essas informações para outras cidades. Nós estamos preparando, por exemplo, um documento no momento chamado de recomendações. Como tratar os rios para as cidades? Nós não precisamos de novos rios, mas nós precisamos de novas cidades que atentem às necessidades, às possibilidades que os rios, que os cursos de água oferecem na cidade. E dessas experiências, dessas 15 experiências, nós estamos moldando recomendações que vamos, claro, difundir largamente, e contamos que essas informações sejam úteis para que elas, não diria somente cidades, mas também ativistas, pessoas que estão preocupadas com a saúde dos rios, que elas possam receber essas informações e talvez iniciar novos processos. Nos nossos parceiros, nós procuramos trabalhar com vários tipos de cidades, não somente em relação ao tamanho da cidade ou a sua população, mas também
o fator que talvez mais importante para nós seja o contexto regional. São todas cidades que foram criadas a partir de rios. Os rios sempre foram importantes, como eu já disse, né, para a criação dessas cidades. E quase todas elas têm já um processo de conhecimento sobre as qualidades que os rios têm. E por isso, para nós temos cidades extremamente pequenas, como Popayán, nós temos na Colômbia, temos cidades de milhões de pessoas, como Belo Horizonte, 3 milhões de habitantes, e isso dá uma carga bastante interessante, porque nós vamos de uma escala bastante pequena a uma escala grande. E isso nós vemos que a influência dos rios, por exemplo, né? a influência da poluição nos rios, claro, é sempre proporcional à cidade, mas os problemas são quase todos semelhantes.